Olá, eu sou o Dr. Alessio de Oliveira e Silva, sou médico obstetra aqui da Clínica Medicel. A gente está participando desse quadro, que é um quadro de pergunta e resposta. São aquelas perguntas mais comuns que a gente escuta das gestantes ao longo dos nossos exames, na sala de exame da Clínica Medicel. Pergunta: doutor, eu estou achando minha barriga muito pequena. Às vezes a gestante pergunta isso, às vezes é o acompanhante, né? Que a maioria das vezes é o marido dela. Então eu sempre costumo dizer para a paciente o seguinte, que a barriga da paciente depende muito do biotipo dela. Por quê? Hoje a gente consegue avaliar o bebê, o que é o crescimento fetal, através dos nossos exames. Então a gente classifica, avalia o bebê, avalia o crescimento, estabelece um peso estimado, estatura estimada e até classifica isso do ponto de vista da curva de crescimento dele. Então é isso que importa para a gente. Então a gente já tem essa condição através da tecnologia de avaliar o bebê nesse sentido de crescimento fetal. Então antigamente, quando não existiam esses exames, então as coisas eram muito empíricas, era muito no achismo. Então barriga grande da mãe é porque o bebê está grande, barriga pequena, o bebê está pequeno, porque não existia esse exame, esses exames. Mas hoje em dia a gente já pode determinar tudo isso que a gente falou. O crescimento fetal fica muito mais palpável, do ponto de vista da exatidão dos exames. Então, hoje em dia a gente vê a barriga do ponto de vista clínico, que não é nem a barriga, é a altura do fundo uterino, que a gente faz do ponto de vista clínico, que direciona para a questão se está compatível com a idade gestacional, se está compatível com o que a gente vê esperado para o crescimento do bebê, mas o importante realmente com relação a esse sentido que angustia todas as pacientes, o próprio exame já responde, se o bebê está adequado ou não para o crescimento dele, tá bom? Segunda pergunta: doutor, quando é que eu vou começar a sentir o meu bebê mexer? Então a gente explica para a paciente que o bebê mexe desde da vida embrionária, desde 8 semanas a gente já visualiza ele mexendo nos exames de imagem. Mas a percepção da mãe com relação a esse movimento vai demorar um pouquinho. Então não é que ele não esteja mexendo, é que ele ainda é muito leve, muito pequenininho, então tem muito espaço ainda. E o próprio útero serve como uma barreira para um bebê muito pequenininho, para ela ter essa percepção. Mas o movimento fetal existe desde a vida embrionária. Mas para a mãe perceber realmente, vai ser lá próximo de 20 semanas. E está tudo bem. Então fique tranquilo que essa percepção difere muito de gestante para gestante, mas entender que o bebê mexe sempre e que nem todo movimento, quando ela começa a sentir, todo movimento fetal, ela é perceptível pela mãe. Então a grande maioria dos movimentos do bebê, mesmo a partir de 20 semanas, ela não consegue perceber todos, tá? Mas o movimento fetal, a partir do final do segundo trimestre e terceiro trimestre, é fundamental como um parâmetro de boa vitalidade fetal, ou seja, de bem-estar fetal. O bebê que está mexendo bem é aquele bebê que está saudável. Então isso é importante saber. Mas lembrando, no tempo certo. Então no início da gravidez, realmente a paciente não sente por conta disso, porque não está no momento de sentir ainda. E está tudo bem, pelos exames de imagem a gente consegue avaliar tudo isso, tá bom? Terceira pergunta: achados ecográficos no início da gravidez. É importante a gestante ter consciência que às vezes ela vem com muita antecedência fazer o primeiro exame de imagem, Então, por exemplo, ela fica sabendo ontem que está grávida, pegou o resultado do exame de laboratório e já vem com aquela ansiedade, com aquela alegria para ver o bebê. E quando vem fazer o exame, a gente vê no máximo o saco menstruacional. Então, às vezes ela vem com aquela expectativa e fica frustrada, Então, tem que entender que esse tempo de aparecimento dessas imagens, elas não mudam, tem que ser respeitada. Então, com 4 semanas aparece o saco menstruacional, isso de via de regra, na maior parte das gestações, Então, de 4 a 5 semanas aparece dentro do saco menstruacional a vesícula vitelina, de 5 a 6 semanas o embrião. Então, a gente tem que entender que existe esse período mínimo, para você ver o embrião. Não adianta você se antecipar, porque você não vai ver. E às vezes o não ver cria ansiedade desnecessária, porque está tudo normal
com a cronologia dos achados ecográficos, né? Então, às vezes, a vontade de querer ver logo o bebê é que cria essa situação de estresse desnecessário. Então, vamos entender isso e respeitar esse tempo de evolução. Converse com o seu médico, ele vai saber indicar o momento certo para fazer esses exames. Nossa quarta e última pergunta. Então, quando a gente vê algum achado em qualquer exame gestacional, em qualquer período da gravidez, então a gestante, quando se depara com uma situação que sai do convencional, né, cria aquela ansiedade com razão, mas é importante a gente interpretar aquele achado. E nem todo achado significa que é uma alteração no feto, uma alteração na gravidez. A gente tem que ter esse entendimento para contextualizar com cada caso, né? Às vezes uma variação anatômica, às vezes é uma coisa transitória que ao longo da gravidez a gente não vai mais percebê-lo. Então é importante ter calma e entender cada achado que se encontra nos exames. Então o seu médico, tanto que realiza a ecografia, vai poder explicar para você o achado e contextualizar com a situação. E se for uma variação anatômica, se for uma coisa transitória, então entenda que aquilo ali não vai repercutir na sua gravidez e nem na saúde do seu bebê. E o contrário também, quando é uma coisa importante, a gente chama a atenção. E além disso, o seu médico assistente do seu pré-natal, ele vai poder orientar você também para deixar você mais tranquila e informada com relação a isso. Então, serenidade, muita calma e tentar trabalhar isso. Então, nem todo achado ecográfico significa uma alteração e significa algo que vai repercutir na saúde da gestante e muito menos da do bebê. Então, vamos ficar atentos para isso e vamos ouvir melhor o médico que está realizando o exame, as orientações que ele vai dar, como também o médico do pré-natal, o médico assistente, tá bom? Converse com ele, converse conosco aqui na Medcel, que a gente vai tentar orientar vocês da maneira correta para informar de maneira correta e ajudar no que for necessário, tá bom? Conte conosco. Esse foi mais um quadro de perguntas e respostas que você pode compartilhar com a gestante que você conhecer, ou se você for a gestante, mandar para o nosso canal nos comentários perguntas que você tenha ao longo dessa gravidez, ao longo da sua vivência como uma gestante, e que a gente possa, no próximo encontro, responder a dúvida de vocês. Eu acho que isso aí é importante para multiplicar as informações e, com isso, ajudar, de modo geral, todos que estão envolvidos nesse período de gravidez. Então, conta conosco para a gente tentar responder às dúvidas de vocês. Até o próximo.